Olá, bem-vindos ao primeiro projeto de análise de dados na prática. Vamos trabalhar hoje com o Hospital Crocetta Rossa, que pretende abrir uma nova unidade. O nosso projeto consiste em dar bases para que a direção possa tomar a melhor decisão nessa ampliação. O primeiro passo é conhecer o hospital, e nada melhor do que entender quem são os seus clientes. Para isso, vamos obter várias informações de vários clientes e resumir essas informações de forma a facilitar a vida do gestor. A equipe decidiu que iria trabalhar com os pacientes que passaram pelo hospital no ano de 2024. Esse conjunto de pessoas que passaram pelo hospital no ano de 2024 é a população. Todos os itens ou pessoas possuem as mesmas características que queremos analisar. A gente poderia trabalhar com pacientes desde 2020 ou desde a criação do hospital. Mas o hospital funciona desde 1975 e não faz sentido estudarmos todos os pacientes que já passaram por aqui. Primeiro, porque muitos dos dados ainda estão em papel e seriam de difícil acesso. Segundo, porque o perfil dos pacientes pode ter mudado nesses 50 anos. E por fim, porque o hospital quer entender quem é o paciente hoje e não há muitos anos atrás. Em 2024, tivemos mais de 9.000 internações. Analisar todos esses dados pode pesar no Excel, mas a estatística permite que a gente trabalhe com uma parte desses pacientes e extraia uma amostra desses dados para estudar. Esse conjunto de pacientes selecionados se chama amostra. O processo de seleção dos dados da população para essa amostra se chama amostragem e deve ser feito com muito cuidado para selecionar pacientes que representem a população. Por exemplo, se a gente tem 50% de mulheres e 50% de homens entre todos os pacientes, a gente não pode selecionar apenas mulheres para a nossa amostra, porque aí a gente estaria perdendo características importantes da população. A amostra deve ter representatividade, ou seja, representar a população corretamente. Se você quiser saber mais sobre a amostragem, deixe aqui nos comentários e a gente prepara um vídeo para você. Cada paciente da amostra possui uma série de características, de atributos. Nós vamos trabalhar com sexo, idade, número do prontuário, dias de internação, o tipo de internação e a data de admissão. Sexo e tipo de internação são categorias em formato de texto. O tipo de internação pode ser clínica ou cirúrgica ou para diagnóstico. Já a idade e o tempo de internação estão em formato numérico. Cada tipo de dado diferente pode receber um determinado tipo de análise. Idade e tempo de internação são dados que a gente mede e que permitem cálculos. Por exemplo, a soma dos dias de internação de um paciente é de 5 dias. A média da idade do paciente do hospital é de 14 anos. São dados quantitativos. Já sexo e tipo de internação são textos e claramente não permitem cálculos. São dados qualitativos. Mas aqui a gente já tem uma encrenquinha. O número do prontuário. O número do prontuário é um número, mas não faz sentido nenhum calcularmos a média entre dois números de prontuário, ou entre dois CPFs ou números de celular. Isso mostra que a diferença entre dados quantitativos e qualitativos não está apenas em ser numérico ou não numérico. O número do prontuário, apesar de ser um número, qualifica o prontuário, como se fosse um nome. A data de internação também é um pouco mais complexa. Eu consigo calcular diferenças entre datas, o que faz delas parecidas com números. Mas eu também posso extrair da data o dia da semana como uma categoria. Então, é importante a gente não deixar só a diferença entre número e texto e prestar atenção nos diferentes detalhes dos dados. Agora chega de papo e vamos trabalhar nos nossos dados. Aqui no arquivo Excel a gente tem a amostra de 250 pacientes internados em 2024. A gente tem algumas informações: o número do atendimento, do prontuário, o dia da semana, idade, sexo, a origem do paciente, se ele veio programado ou eletivo, ou se ele veio do pronto-socorro, o tempo de permanência na internação, quantos dias ele ficou internado, o tipo de internação, data de admissão, o risco do paciente, se é mínimo, moderado ou alto, e a quantidade de exames laboratoriais realizados durante toda a internação. Se você nunca usou o Excel, acompanhe aqui com a gente nesse vídeo e depois dê uma olhada no curso de Excel do canal. O link está aqui na descrição. E você pode também acessar essa planilha, o link também está aqui embaixo. Cada uma dessas colunas é um atributo.
é uma característica do paciente. Neste vídeo, a gente vai focar em sexo e risco, que são dados categóricos, ou seja, formam categorias. A análise estatística mais básica de dados categóricos é a contagem da frequência de cada uma dessas categorias. E para isso, a gente vai usar a tabela dinâmica. Inserir, tabela dinâmica do OK. A primeira análise é saber quantos pacientes do sexo feminino e masculino estiveram no hospital. Então eu trago o sexo aqui para as linhas, também para os valores, e eu tenho a quantidade de cada um. Então, dos 250 pacientes da nossa amostra, 138 são do sexo masculino e 112 do sexo feminino. Esses números são a distribuição de frequência em cada uma das classes ou categorias. Esse número também pode ser mostrado em porcentagem. Botão direito, mostrar valores como porcentagem do total geral. Então, ao invés do número absoluto, eu tenho agora a porcentagem, eu tenho a proporção de 55% de homens e 44,8% de mulheres. Essa porcentagem a gente chama de frequência relativa da classe ou da categoria. E a primeira parte do nosso perfil de pacientes ficou pronta. Esse modo de apresentar os dados se chama tabular, ou seja, por meio de tabelas. Uma outra forma de apresentar os dados é por meio de gráficos. Para representar frequência de dados categóricos, os dois gráficos mais comuns são a pizza e as barras empilhadas. Então eu posso selecionar aqui os dados e inserir, e eu posso rapidamente escolher o gráfico de pizza. A gente ainda vai falar com detalhes sobre visualização de dados, mas por enquanto é importante dizer que o gráfico tem que passar uma imagem muito rapidamente e de forma precisa. Então é legal a gente sempre ocultar o que não é relevante aqui nesse caso. Vamos supor que eu vá colocar esse gráfico num PowerPoint e eu não vou precisar do título aqui porque o slide já tem um título. A segunda coisa a prestar atenção sempre num gráfico é em relação às cores. A gente tem uma convenção de que o sexo masculino é geralmente representado por cores mais frias e mais escuras. Aqui esse gráfico está justamente ao contrário. O sexo feminino está em tom mais frio e escuro e o masculino está aqui com uma cor mais quente e clara. Então, para uma pessoa desavisada que não olha essa pequena legenda aqui no cantinho, é provável que o gráfico induza ela a pensar que o azul, essa parte azul, é do sexo masculino, quando a gente sabe que não é. Então, aqui é sempre importante prestar atenção e a gente troca rapidamente aqui as cores para melhorar a visualização. Agora sim. Um outro gráfico que a gente pode fazer aqui com esses dados é o gráfico de barras empilhadas, ou seja, a totalidade dos dados vai formar um 100%, como se fosse uma pizza quadrada. E para isso, a gente vai precisar mexer um pouquinho na tabela dinâmica. Aqui a tabela dinâmica está colocando masculino e feminino como duas barras distintas e eu quero as duas informações numa barra só. Então, o que eu vou fazer é vir em Design e alternar linha e coluna. O grande problema é que, por ser um gráfico dinâmico aqui e estar baseado na tabela dinâmica, ele bagunçou o nosso gráfico anterior. Então, se você precisar fazer os dois gráficos usando os mesmos dados, eu recomendo que você copie os dados aqui antes, coloque separado, ou seja, tira da tabela dinâmica para aí criar o seu gráfico. Mas, de qualquer forma, se a gente trocar aqui para as barras empilhadas, eu tenho a mesma proporção que a gente teve no gráfico de pizza, mas agora num formato retangular. Quando a gente fala de sexo, a gente tem categorias, feminino e masculino. Essas categorias não podem ser ordenadas, o que significa que eu não posso dizer que feminino é maior do que masculino ou vice-versa. O mesmo acontece com o tipo de internação e a origem do paciente. Esses dados são chamados dados nominais. As categorias dão nome às coisas e só isso. Mas vamos dar uma olhada no risco. Apesar de serem palavras menor, moderado, maior e extremo, a gente tem uma ordem. A gente sabe que um risco menor é mais leve do que o moderado, que é mais leve do que o maior, que é mais leve do que o extremo. Então eu consigo fazer uma ordenação. Então são dados ordinais. É o mesmo caso para tamanho, pequeno, médio e grande, avaliação, ruim, bom e excelente,
ou mesmo severidade 1, 2, 3, quando eu tenho 1, 2, 3, isso daqui não é um número, é também uma categoria, mas eu tenho essa ordenação. O próprio número de prontuário também é um dado ordinal, porque a gente sabe que os prontuários de número menor são de pacientes que vieram antes dos que têm número maior. Novamente, cuidado com os números da severidade e do prontuário. Eles são números, mas representam categorias. Todos os exemplos até agora foram de dados que qualificam um atributo do paciente ou dos atendimentos. São os dados, então, qualitativos, que podem ser textuais ou numéricos. São nominais quando não há uma ordenação e ordinais quando eu posso ter algum tipo de classificação. No nosso próximo vídeo, vamos trabalhar com os dados mais complexos, os quantitativos. Aproveite para dar uma olhada nas atividades do nosso site e se tiver ficado qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!